Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê. Até a última batalha, conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a mim meu louvor. Meu coração entrego a ti, contigo, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Há um país nas terras de alívio, cheios de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país
amigos já ressuscitados, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém. A nossa meditação hoje vai retratar, ou seja, tem como tema as duas coroas. Em uma visão que me foi concedida, Ellen White a dizer, em Battle Creek, Michigan, em 25 de outubro de 1861, foi-me mostrada esta terra, escura e sombria. O anjo disse: olhe atentamente. Então me foi mostrado o povo sobre a terra. Alguns estavam rodeados de anjos de Deus, outros estavam em completa escuridão, cercados de anjos maus. Vi um braço estendido do céu segurando um cetro de ouro. Na ponta superior do cetro havia uma coroa cravejada de brilhantes. Cada brilhante emitia luz fulgurante, clara e bela. E escritas na coroa haviam estas palavras: todos os que me conquistam são felizes e terão vida eterna. Embaixo dessa coroa havia outro cetro e sobre ele outra coroa, em cujo centro haviam joias, ouro e prata refletindo luz. A inscrição sobre a coroa era: tesouros terrestres, riqueza e poder. Todos os que conquistam têm honra e fama. Vi uma vasta multidão que corria para alcançar essa coroa. Faziam grande barulho. Alguns, em sua vez, pareciam privados da razão, empurravam-se uns aos outros, deixando para trás os mais fracos, pisando sobre os que na pressa caíam. Nós aqui vemos a diferença entre as duas coroas. Uma que tinha várias pedras preciosas e emitiam luz para um determinado grupo, e a outra, nós vimos que também apresentavam alguns tesouros da terra e o poder, e que todos quanto buscassem adquirir essa coroa, né, lutavam uns com os outros, passavam por cima dos outros, e era terrível. E olha aqui que ainda diz: muito avidamente melhor, se apoderam dos tesouros que estavam na coroa os que seguravam firmemente. A cabeça de alguns era branca como a prata e o rosto estava enrugado pelas preocupações e ansiedade. Não tinham consideração por seus próprios parentes, ossos de seus ossos e carne de sua carne. Mas enquanto para eles eram lançados olhares suplicantes, mais firmemente seguravam seus tesouros, como se estivessem receosos de que, num momento de descuido, perdessem um pouco ou fossem induzidos a reparti-lo com eles. Uma das diferenças entre as pessoas que buscam as duas coroas, ou seja, na coroa terrestre, as pessoas tornam-se orgulhosas, gananciosas e egoístas, que nem mesmo têm o desejo de partilhar daquilo que elas conseguem com os outros, nem com os próprios parentes, familiares ou pessoas próximas, que é muito mal, né? Ainda que vemos alguém a padecer, passando necessidade, e eu tenho posses, né, por ter adquirido com esforço, sacrifício ou por outras vias, outros meios, nem com isso o meu coração se compadece em ver alguém passando necessidade, e pior que seja alguém da família, alguém do teu próprio sangue. Vultos que empurravam pobreza e miséria pareciam naquela multidão,
olhavam cobiçosos os tesouros e voltavam sem esperança, visto que os mais fortes sobrepujavam e afastavam os mais fracos, mas não podiam desistir. Então, com uma multidão de desfigurados, doentes, idosos, procuravam avançar para a coroa terrestre. Alguns corriam ao tentar alcançá-la, outros sucumbiam logo no ato de se apoderarem dela, né? Nós vemos aqui que as pessoas lutam, se esforçam, fazem sacrifícios enormes para poder alcançar essa coroa terrestre, e muitos, depois de conseguir alcançar ela, tocar, acabavam por sucumbir, nem desfrutavam do esforço todo do percurso que levaram para poder alcançar, nem sequer desfrutavam dela. Muitos morriam pouco depois de haver se apossado dela. Cadáveres se espalhavam pelo chão, a multidão avançava, pisando os que estavam caídos e o cadáver de seus companheiros. Cada um que alcançava a coroa conseguia uma parte para ela e era aclamado pelas pessoas que assistiam. Nós hoje vemos quando alguém consegue se licenciar, né, ou fazer uma, duas ou mais de duas licenciaturas, consegue um bom carro, consegue um bom emprego, consegue status sociais. As pessoas olham para essa pessoa com orgulho, com satisfação, com inspiração, como um exemplo a seguir. É o que a lição está querendo nos mostrar. Não que seja mal ter posses, ou que seja errado, ou que seja pecado, mas o esforço com que é empregado para se alcançar essas posses, essa coroa, os bens terrenos, muitas das vezes acabam por nos enredar em caminhos que por nós mesmos jamais conseguiremos sair deles. E também acabamos por nos afastar das coisas de Deus, acabamos por colocar Cristo de lado, e todo o nosso esforço, toda a nossa energia é empregado com o único objetivo de conseguirmos as posses dessa terra aqui. A palavra de Deus nos mostra que viemos para a terra sem nada, e quando formos também não levaremos nada, e nem sequer dedicamos tempo ao doador da vida, que é Deus. Não temos tempo para meditação, não temos tempo para orar e visitar e partilhar daquilo que temos com os necessitados. E olha que ainda diz: uma grande comitiva de anjos maus estava bastante ocupada. Satanás estava no meio deles e todos olhavam com a maior satisfação para o grupo de pessoas que lutava pela coroa. Ele parecia lançar um feitiço especial sobre os que avidamente a buscavam. As pessoas ficam cegas, as pessoas acabam por perder o discernimento, simplesmente se focam no objetivo que elas têm, no alcance que elas desejam, né? Que é buscar riquezas. E quando conseguem, a tendência é querer cada vez mais buscar e ainda buscar mais, com medo de que elas acabem ou possa faltar. E ainda diz assim: muitos que procuravam essa coroa terrestre se diziam cristãos. Há aqui uma grande chamada de atenção para nós como filhos de Deus. Nós como cristãos estamos nesse mundo, não é? E muitas das vezes as preocupações do mundo acabam por ofuscar a nossa vida como cristãos. E também muitos de nós estamos incluídos nesse grupo que busca a coroa terrestre, mas muitas das vezes não nos damos conta. E é uma grande chamada de atenção o perigo em que corremos enquanto cristãos, e também estamos podia dizer, com os pés divididos. Um pé queremos buscar a salvação, a coroa incorruptível, e o outro queremos buscar os bens terrestres a todo custo. Alguns pareciam ter luz, pareciam ser cristãos, olhavam interessados para a coroa celestial e pareciam muitas das vezes se encantar com sua beleza. No entanto, não tinham um verdadeiro senso do seu valor. Pela falta de tempo e dedicação, né? E de cumprimento em buscar a coroa incorruptível, nós até vemos um pouquinho do valor, do brilho que ela tem. Mas, por não sermos dedicados e fiéis em buscar,
cumprindo com as exigências que nos sobrepõem a buscarmos essa mesma coroa, a incorruptível, nós acabamos nos limitando, acabamos nos concentrando mais na coroa terrestre e acabamos por deixar de vista a gloriosa, a coroa eterna. Enquanto timidamente estendiam uma parte das mãos, ou seja, uma das mãos à coroa celestial, a outra estendiam avidamente a terrestre, decididos a possuí-la. E no esforço obstinado por obter a terrestre, perdiam de vista a celestial, como disse anteriormente. Ficavam na escuridão e mesmo assim tateavam com ansiedade na tentativa de alcançar a coroa terrestre. Alguns se desagradaram da multidão que buscava com veemência a coroa terrestre. Pareciam ter intuição do seu perigo, dele se desviavam e com determinação buscavam a coroa celestial. O rosto desses logo mudava, de sombrio para claro, de triste para contente, cheio de santa alegria. Embora muitos se sentiam tentados e atraídos pela coroa terrestre, em algum momento despertaram, usando a razão e aquilo que dizem as escrituras, e procuraram decidir se desviar de buscar a coroa terrestre, que é perecível, que perece. E pela graça de Deus decidiram avidamente buscar a coroa celestial, a incorruptível. E também se desagradando, né, de ver a multidão que buscava a coroa terrestre, do jeito que elas se comportavam, como elas empenhavam esforço e energia em buscar a coroa terrestre, que muitas das vezes damos de tudo e nem sequer pensamos nas consequências e no término da viagem. Continuando. Via então um grupo comprimindo-se por entre a multidão e tendo os olhos atentamente fixos na coroa celestial, enquanto com esforços procuravam o caminho por entre a multidão desordenada. Os anjos os ajudavam, abriam o caminho para que avançassem. Olha só quão maravilhoso é. Sendo que Deus vê o esforço que a gente faz em querer alcançar a coroa celestial, Ele não nos deixa só. Ele comissiona anjos para protegerem e guiarem aqueles que se esforçam em buscar a coroa incorruptível, a coroa celestial. Ao se aproximarem da coroa celestial, a luz que provinha dela brilhava sobre eles e ao seu redor, afugentava as trevas e ficava mais clara e luminosa, até que eles pareciam se transformar e se tornar semelhante aos anjos. Olha só que lindo, que maravilhoso, que poderoso. Não se detinham em olhar para a coroa terrestre, porque quando nós perdemos o olhar de vista, acabamos nos desviando. Um dos segredos é se manter firme no objetivo. Um dos objetivos é se manter firme naquilo que é a coroa que o Senhor promete àqueles que se esforçarem em alcançá-la. E mais, temos a ajuda dos anjos. Os que estavam se empenhando na conquista da coroa terrestre escarneciam daquele grupo e atiravam bolas pretas em sua direção. Elas não lhes faziam mal, as bolas pretas, né? Contanto que seus olhos se mantivessem fixos na coroa celestial. Ou seja, se por acaso as pessoas ou o grupo que se esforçam em buscar a coroa celestial parassem para prestar atenção no outro grupo que escarneciam, que gozavam, né, do foco que o grupo que buscava a coroa celestial tivesse, as bolas pretas acabavam por lhes afetar e o caminho era impedido e eles acabavam por se desmoralizar e perder de vista o foco, o objetivo principal. Porém, aqueles que voltavam a atenção para as bolas escuras eram manchados por elas. Foi-me apresentado o seguinte texto: não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Dos olhos bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de ti são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que eu tinha visto me foi explicado assim. A multidão que estava avidamente a se esforçar para alcançar a coroa terrestre eram os que amavam os tesouros deste mundo e se deixavam enganar e encantar por seus atrativos efêmeros. Vi que alguns, embora afirmem ser seguidores de Jesus, têm tanta ambição de obter os tesouros da terra que perdem o amor do céu, ou o amor ao céu. Agem como o mundo e por Deus são considerados mundanos. Dizem que estão buscando uma coroa imortal, um tesouro nos céus, mas seu interesse principal e seu empenho consistem em adquirir tesouros terrestres. Aqueles que têm seus tesouros neste mundo amam mais suas riquezas, não podem amar a Jesus. Poderão supor que estejam certos, mesmo estando agarrados avidamente às suas posses. Podem ter dificuldade de enxergar isso ou compreender que amam o dinheiro mais do que a causa da verdade ou o tesouro celestial. E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só precisamos da graça de Cristo para conseguirmos gerir, caso o mesmo Senhor nos conceda posses, nos conceda bênçãos de bens materiais. Todo cuidado é pouco em gerirmos e também é perigoso quando não partilhamos com os necessitados, pois que fazer o bem é uma ordem do Senhor. Para terminar, eu gostaria de ver mais um pouquinho aqui. Diz assim: era doloroso ver que deveriam estar amadurecidos para a glória e se preparando diariamente para a imortalidade, empenhando todas as na retenção de tesouros terrestres. Vi que esses não poderiam dar valor ao tesouro celestial. Seu apego intenso às coisas terrenas os leva a mostrar pelas suas obras que não valorizam a herança celestial o bastante para fazer qualquer sacrifício por ela. É que as pessoas não estão interessadas em se sacrificar pela causa da verdade. Estão interessadas em adquirir posses terrenos e acabam por ocupar o seu tempo com isso. Enquanto isso, o tempo vai se esgotando, o tempo de adquirir aquela preparação necessária, tão necessária, que nos possa habilitar para estarmos preparados para o tempo de angústia e para a salvação. E o tempo acaba se perdendo. E depois vamos notar que nós estamos do lado de Cristo, mesmo sabendo que somos cristãos e o buscamos. Então, essa foi a nossa meditação, né? Falamos sobre as duas coroas, a corruptível e a incorruptível, a coroa celestial e a terrestre. A minha pergunta é: qual delas você está lutando para adquirir? Mas tenha em conta que cada uma delas acarretam com consequências eternas, né, para a salvação ou para a perdição eterna. Então reflita, que o Senhor possa te abençoar, dar força para continuar a lutar, né? E se por acaso conseguires entender que não é a coroa celestial que estás lutando, ore a Deus, peça perdão e peça que te dê força, coragem para conseguires lutar para alcançar a coroa incorruptível. Que o Senhor possa te abençoar e seja a vontade de Deus para nós uma oração. E amém. Há um país nas terras de alívio, cheio de flores, de prazer e
reinado as almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus o Rei destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós com Jesus louvar. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, graça e paz, que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje. Temos aqui uma mensagem importante aos meus irmãos que têm nos acompanhado no nosso canal, e quero convidar também o irmão, a irmã, se ainda não é inscrito, a se inscrever, a convidar amigos e famílias a se inscreverem no nosso canal até a última batalha, para que mais pessoas tenham o privilégio de conhecer a verdade presente. E hoje trouxemos uma mensagem muito especial. Essa mensagem vem realçar a cruz. O tema que a gente vai abordar é um dos assuntos que Satanás tem procurado ocultar, o assunto que tem sido oculto, o mistério da piedade. Então, o mistério da piedade, Satanás tem trabalhado dos tempos passados a fim de ocultá-lo na mente do povo. Satanás quase elipsou todos os pontos que nós devemos e precisamos ter da pessoa de Jesus. Quase que Jesus não é mencionado nas nossas conversas, quase que Jesus não é mencionado no nosso dia a dia. Então Satanás cuidou em ocultar o grande assunto, o grande tema, o grande mistério, que é o mistério da piedade. Vamos ler uma citação no livro de Hebreus 2, uma nota bastante interessante. Sei que tem aí uma Bíblia consigo, convido a abrir e acompanhar aquilo que a palavra do Senhor tem para nós. Hebreus 2, versículo 1 diz assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Meus irmãos, por esta razão é que nós estamos aqui a transmitir essa mensagem, para que nos apeguemos com firmeza às verdades que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos destas verdades. E o assunto da cruz é a verdade presente. Essa verdade precisa ser anunciada, precisa ser transmitida, precisa ser examinada. E nós precisamos ouvir e guardar e colocar em prática a mensagem da cruz, para que não nos desviemos. E 2 de Coríntios 3 nos explica por que nós devemos estar firme às mensagens que nós temos ouvidos. Diz o seguinte a palavra do Senhor. 2 de Coríntios 3, no versículo 18. Então, para isso é necessário nós lermos, examinar
Porque quem lê a palavra de Deus já não é a mesma pessoa, se torna uma nova criatura. A verdade acaba por abrir os seus olhos e a pessoa começa a ter uma nova visão das coisas. Essa necessidade de ficarmos firmes às verdades conhecidas e contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Nós não temos como ser transformados à imagem do Senhor se nós não contemplar a sua imagem, se nós não contemplarmos o seu caráter, se nós não contemplarmos a pessoa de Jesus, não temos como ser transformados à sua imagem, à sua semelhança. E a palavra do Senhor diz que deve existir em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. E para que haja o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, não temos que contemplar outro modelo, não temos que contemplar outra criatura. Precisamos contemplar Jesus Cristo, minha família.